Ele tentou avisar o pai sobre a mulher com quem ia se casar, mas o milionário não deu ouvidos. No dia do casamento, ele fez uma última tentativa de salvar o pai, e todos ficaram horrorizados ao descobrir quem a mulher realmente era. Andrés sempre foi um homem prático e discreto. Desde que perdeu a esposa, há 2 anos, a rotina dele se resumia ao trabalho e aos cuidados com o filho adolescente, Rafael. Apesar da fortuna que possuía, a mansão parecia vazia, e até mesmo os jantares na enorme sala soavam silenciosos demais. Rafael, por sua vez, carregava no olhar um misto de saudade e resistência. Ele não se acostumara com a ausência da mãe e, no fundo, não aceitava a ideia de que o pai seguisse em frente. Nos últimos meses, Andrés havia começado a se encontrar com Clarice, uma mulher atraente, de aparência impecável e sorriso sempre pronto. Para ele, era um sopro de novidade na vida que já parecia tão marcada pela perda. Mas para Rafael, havia algo errado. Desde o primeiro momento, sentiu que aquela simpatia não era genuína. Ele percebia pequenos detalhes, gestos rápidos, olhares que mudavam quando o pai virava as costas. Em público ou na presença de Andrés, Clarice se comportava como uma madrasta ideal. Sentava-se ao lado do garoto à mesa, servia sua comida e perguntava sobre a escola, tudo com uma doçura ensaiada. "Você é tão educado, Rafael, seu pai deve ter muito orgulho de você", dizia enquanto sorria para Andrés. Mas assim que ele saía para atender o telefone ou resolver algo no escritório, o tom mudava. "Não precisa fingir que gosta de mim", soltava, deixando claro que não estava ali para conquistar a aprovação dele. Houve um dia específico em que Rafael não conseguiu disfarçar a irritação. O pai havia saído para uma reunião e Clarice, sentada no sofá, comentou casualmente que o casamento entre ela e Andrés era apenas questão de tempo. "E não importa se você gosta ou não. Isso vai acontecer e você vai ter que aceitar." Rafael ficou calado, mas por dentro sentia o sangue ferver. Mais tarde contou ao pai, que respondeu com um sorriso paciente: "Você está exagerando, filho. Clarice é uma boa pessoa, você vai ver." Com o passar dos dias, Rafael percebeu que a atenção de Clarice se voltava para algo além da relação com o pai. No escritório da mansão, havia um cofre embutido na parede, discreto e sempre trancado. Era lá que Andrés guardava um colar valioso, uma joia que pertencera à sua falecida esposa e que tinha mais valor sentimental do que financeiro para ele. Clarice parecia ter notado a existência do cofre desde a primeira vez que entrou na sala. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. Em diferentes ocasiões, Rafael a viu passar lentamente pelo escritório, fingindo observar os livros, mas sempre lançando um olhar rápido para o cofre. Uma tarde, enquanto Andrés descansava no andar de cima, Clarice entrou no escritório com passos silenciosos e se ajoelhou diante do cofre. Ela girou o disco algumas vezes, como se testasse combinações aleatórias. Fez uma pausa, mordeu o lábio e tentou novamente, sem sucesso. Era evidente que não conhecia a senha, mas isso não a impedia de insistir. Olhou ao redor, certificou-se de que estava sozinha e anotou alguns números em um pequeno bloco de papel que tirou da bolsa. Depois repetiu a tentativa, frustrando-se quando o cofre permaneceu fechado. "Um dia eu descubro", murmurou para si mesma, sem saber que Rafael, escondido atrás da porta entreaberta, observava cada movimento. O garoto ficou parado por alguns segundos, o coração acelerado. Aquilo confirmava tudo o que ele vinha dizendo ao pai. Sem fazer barulho, recuou no corredor e subiu as escadas correndo. Encontrou Andrés no quarto, lendo, e falou de forma apressada que Clarice estava tentando abrir o cofre. O pai abaixou o livro devagar e perguntou se ele tinha certeza do que estava dizendo. Rafael afirmou que sim, insistindo que não era a primeira vez que ela rondava aquele lugar. Andrés franziu a testa, mas a resposta veio em tom calmo. "Filho, você anda muito desconfiado de tudo. Clarice nunca me deu motivo para acreditar que faria algo assim." Rafael tentou argumentar,
mas percebeu que não adiantaria. O pai levantou, ajeitou o relógio no pulso e mudou de assunto, dizendo que ia verificar alguns e-mails. Mesmo assim, enquanto saía do quarto, Andrés não conseguiu esconder um leve incômodo no olhar, como se uma semente de dúvida tivesse sido plantada. Rafael, por outro lado, sentia um misto de frustração e determinação. Sabia que precisava provar o que via, pois apenas falar não estava sendo suficiente. E no fundo, percebia que o pai, mesmo sem admitir, já não estava completamente certo sobre a mulher que havia deixado entrar em suas vidas. Na manhã seguinte, Andrés acordou mais cedo que o habitual, mas ficou alguns minutos deitado, pensando nas palavras do filho na noite anterior. Mesmo sem admitir para si mesmo, a imagem de Clarice ajoelhada diante do cofre insistia em voltar à sua mente. Quando desceu para o café, encontrou-a na cozinha, preparando a mesa com um entusiasmo incomum. "Bom dia, meu amor. Preparei seu café como você gosta", disse ela com um sorriso aberto, mas observando discretamente a reação dele. Andrés respondeu com um aceno e sentou-se, mais calado do que o normal, enquanto ela tentava puxar conversa sobre planos de viagem e ideias para a decoração da casa. Rafael, que já estava à mesa, comia em silêncio, evitando olhar para ela. Clarice percebeu a distância dos dois e intensificou a simpatia, fazendo comentários sobre como seria bom reunir a família para um almoço no fim de semana e elogiando a camisa de Rafael, dizendo que ele ficava cada vez mais parecido com o pai. O garoto apenas murmurou um agradecimento e continuou comendo. Andrés, entre uma garfada e outra, observava cada gesto dela, sem se deixar levar pela doçura exagerada. Pouco depois ele se levantou, dizendo que tinha compromissos importantes no centro e que voltaria apenas à tarde. Antes de sair, passou pelo escritório e fechou a porta, como fazia sempre. Clarice o acompanhou até a porta principal, deu-lhe um beijo e esperou o carro desaparecer pelo portão. Assim que ficou sozinha, voltou para dentro com passos rápidos, abriu a porta do escritório e caminhou até o cofre. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém a observava, ajoelhou-se e começou a girar o disco. Tentou datas óbvias: o aniversário de Andrés, o dia do casamento dele com a falecida esposa, o nascimento de Rafael. Repetiu alguns números que lembrava ter visto anotados em papéis soltos sobre a mesa dele. Nada funcionou. Frustrada, deu um leve soco no cofre, suspirou e se levantou, fechando a porta com mais força do que pretendia. Rafael, que passava pelo corredor, percebeu o som e logo imaginou o que ela estava fazendo. Viu-a sair do escritório com expressão irritada e seguir para a sala, onde ligou a televisão fingindo interesse em um programa qualquer. O garoto não falou nada naquele momento, mas aguardou até a tarde quando o pai retornou. Encontrou Andrés no jardim, mexendo em algumas plantas, e disse que precisava repetir o que havia visto. "Pai, ela estava no escritório de novo tentando abrir o cofre", afirmou, tentando não soar desesperado. Andrés ergueu os olhos, visivelmente impaciente. "Rafael, eu já disse que estou ocupado e não quero ouvir acusações sem provas. Agora, vá fazer algo útil." O tom seco cortou qualquer tentativa de continuar a conversa. No dia seguinte, Andrés e Clarice saíram juntos para um almoço em um restaurante reservado. Durante a refeição, ele, aparentemente sem pensar muito, perguntou sobre datas importantes que ela considerava especiais. Clarice respondeu de forma vaga, tentando perceber se havia alguma armadilha na pergunta. No fim do encontro, Andrés anunciou que já era hora de definir a data do casamento. Clarice sorriu amplamente e concordou, dizendo que estava mais do que pronta. O acerto foi rápido. Dali a algumas semanas, eles estariam oficialmente casados. Quando voltaram para casa, Rafael estava na sala e ouviu a novidade. Ficou mudo por alguns segundos e depois levantou-se abruptamente, indo para o quarto sem dizer nada. Andrés observou a reação dele, mas evitou qualquer discussão naquele momento. Clarice, por sua vez, parecia satisfeita, como se tivesse dado um passo decisivo nos seus planos. À noite, enquanto a casa estava silenciosa, Clarice trancou-se no quarto e pegou um bloco de notas. Sentou-se na penteadeira
e começou a escrever combinações de números que poderiam estar relacionadas ao cofre. Testava mentalmente diferentes possibilidades, aniversários, datas comemorativas, idades, até números que vira gravados em troféus expostos na sala de Andrés. Anotava tudo, riscava, escrevia de novo, mas nada parecia convincente. O tempo passava e ela, cada vez mais tensa, olhava para o relógio com impaciência. De repente, o celular vibrou sobre a mesa. Atendeu rapidamente e a voz de um homem do outro lado soou impaciente. Você está demorando demais, Clarice. O tempo está acabando. Ela olhou para a porta do quarto e respondeu em tom baixo. Eu sei, mas não é tão simples quanto parece. Preciso da senha e ainda não consegui. O homem insistiu que ela precisava resolver antes do casamento, e ela, sem disfarçar o nervosismo, afirmou que já tinha um plano para conseguir. Assim que eu pegar o colar, desapareço com ele e ninguém mais vai me ver. Desligou a chamada, guardou o bloco de notas na gaveta e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho, respirando fundo, como se tentasse se convencer de que ainda tinha o controle da situação. Na manhã do casamento, a casa parecia dividida entre silêncio e tensão. Rafael estava no quarto, sentado na beira da cama, olhando fixamente para o chão. Andrés entrou ajustando a gravata e perguntou por que ele ainda não estava pronto. O filho respondeu firme que não iria. Eu não quero estar lá, pai. Você está cometendo um erro e não quer enxergar. Andrés respirou fundo, já impaciente. Rafael, este é o meu dia e você está tentando estragar tudo. Não é hora para essas birras. O tom subiu de ambos os lados e a conversa terminou com Andrés, decidindo deixá-lo em casa. Fique, se é isso que quer, mas saiba que me decepciona. Saiu batendo a porta sem olhar para trás. Enquanto isso, Clarice estava no salão de beleza, cercada por espelhos e maquiadores. Sorria para todos, comentava sobre o vestido e elogiava o trabalho de quem arrumava seu cabelo, mas em cada pausa olhava discretamente para o celular calculando o tempo. Perguntou a uma das atendentes que horas eram e comentou com falsa preocupação que o noivo estava demorando. Espero que ele não tenha se atrasado com alguma reunião de última hora, disse, mas por dentro já organizava a rota mentalmente para uma parada antes de ir à igreja. Nos últimos dias, ela havia se lembrado de uma conversa casual com Andrés no escritório. Ele havia mencionado um número de telefone antigo que usava no início do casamento com a esposa falecida. Naquele momento, Clarice não ligou os pontos, mas depois percebeu que parte da sequência numérica coincidia com os primeiros dígitos que ela já havia tentado no cofre. Passou as últimas noites testando variações mentais dessa combinação e estava convencida de que finalmente tinha a resposta. Assim que saiu do salão, pediu ao motorista que a levasse primeiro até a mansão. Esqueci um acessório indispensável, justificou com um sorriso ensaiado. Quando o carro parou, ela entrou sem fazer barulho, fechando a porta devagar. Andou até o escritório, conferiu se não havia ninguém por perto e se ajoelhou diante do cofre. Girou o disco com calma, recitando mentalmente a sequência que havia deduzido. O clique seco ecoou na sala, confirmando que acertara. Clarice abriu a porta do cofre com expectativa, mas a expressão de triunfo se desfez imediatamente. O interior estava completamente vazio. Passou as mãos pelo fundo, verificou os cantos, afastou as pequenas prateleiras internas, mas não havia nada. Não pode ser, murmurou, tentando entender como o colar desaparecera. Olhou ao redor, como se esperasse que ele estivesse largado em algum lugar do escritório, mas não havia sinal da joia. O que ela não sabia era que Rafael, ao ouvir passos, havia descido silenciosamente e se escondido atrás da porta entreaberta, com o celular em mãos. Gravava cada segundo enquanto ela abria o cofre e vasculhava o interior. Observava atento, sem deixar escapar nenhum movimento. Quando percebeu que ela se afastava do cofre, ele deu alguns passos para trás e foi para a sala de estar, evitando que ela notasse sua presença. Clarice fechou o cofre com força e respirou fundo, tentando recompor a expressão. Ao sair do escritório, encontrou Rafael parado na sala, aparentemente distraído. Hoje vai ser um dia muito bom, garoto. Você vai ver. Vai começar a gostar de mim com o tempo,
disse, forçando um tom doce. O garoto, ainda controlando a raiva, respondeu fingindo simpatia. Ok, quero ir até a igreja. Preciso falar com meu pai e pedir desculpas por te julgar mal. Não era essa a intenção do garoto, mas sim contar ao pai o que havia acontecido. Ela percebeu e então respondeu a ele. Então sobe, se arruma e me encontra aqui embaixo. Não podemos nos atrasar mais. Rafael virou-se e começou a subir as escadas. Mas ainda no primeiro lance ouviu a porta da frente se abrir e fechar rapidamente. Clarice já estava no carro partindo em direção à igreja, deixando-o para trás. Ele ficou parado por alguns segundos, encarando o vazio, sentindo o estômago revirar. Sabia que não podia perder tempo se quisesse impedir o que estava prestes a acontecer. Rafael demorou alguns segundos para entender que o silêncio repentino na sala não era distração sua. Era a confirmação do golpe. Clarice o tinha enganado sem piscar, prometera levá-lo e fugira sozinha. Ele desceu os degraus de 2 em 2 com o coração batendo forte. E ao alcançar a porta, já não havia carro, não havia ruído de motor, só o eco do próprio fôlego. Ela não vai impedir, disse para si mesmo, e saiu para a rua com o celular apertado na mão, como se fosse uma bússola. Tentou acenar para um carro que se aproximava, depois para outro. Explicou às pressas que precisava chegar à igreja, que era urgente, que era assunto de família. Não houve sucesso. Ninguém parou. E o garoto entendeu que depender dos outros naquele momento era um luxo que não podia ter. Eu vou correndo, mas eu chego, repetiu baixo e começou a avançar pelo caminho que conhecia de cabeça, como se cada esquina fosse um obstáculo a ser vencido com a força da teimosia. Enquanto isso, Clarice deslizava pela calçada do local da cerimônia, como se a manhã tivesse sido perfeita do início ao fim. Desceu do carro com cuidado para não amassar o vestido, sorriu para os convidados, acenou para as câmeras e inclinou o rosto de um jeito treinado para que a luz favorecesse cada traço. Obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz, disse a uma roda de pessoas que a cercava, e a frase saiu tão limpa quanto a maquiagem que escondia qualquer sombra de cansaço. Não havia tremor nas mãos, não havia pressa na voz, só aquela calma estudada que ela exibia quando todos estavam olhando. De vez em quando perguntava se alguém tinha notícias de Andrés, como se a única preocupação dela fosse com o atraso dele, e comentava que o trânsito podia ter prendido o noivo por alguns minutos, nada grave. Tudo dentro do esperado. Hoje vai dar tudo certo, afirmou para uma senhora que segurava flores, e o sorriso de vitrine foi mantido por longos segundos para as lentes da imprensa que registravam cada gesto com avidez. Dentro da igreja, Andrés aguardava ao pé do altar, e o que havia em seu rosto não era pura alegria nem plena certeza. Era uma firmeza cautelosa que tentava esconder qualquer dúvida. Olhou 2 vezes para a porta principal, depois para o corredor central, e respirou fundo como quem empurra para longe um pensamento inconveniente. Rafael precisa de tempo, mas ele vai entender, disse a si mesmo, lembrando do olhar contrariado do filho de manhã. Rafael, do lado de fora, continuava correndo, já com as pernas pesadas e o ar raspando no peito, mas sem se permitir diminuir o ritmo. Eu tenho o vídeo. É o suficiente. Ele não pode dizer que é imaginação, não hoje, repetiu, como se o mantra lhe desse combustível. Quando avistou a fachada da igreja, sentiu um impulso novo, quase uma descarga de alívio, e apertou o passo até as escadas, passando por pessoas que falavam sobre a cerimônia, ignorando olhares curiosos e a etiqueta que pede silêncio em portas sagradas. Com licença, eu preciso entrar, disse a quem tentou bloqueá-lo por um instante, e atravessou o vão com uma determinação que borrava a timidez habitual. Lá dentro, a cerimônia havia avançado. Clarice estava ao lado de Andrés, e a fala formal que antecede os votos corria com a cadência de quem conhece o rito e confia na tradição para conduzir corações. Andrés olhou para a mulher a seu lado e tentou ver apenas a promessa de recomeço. Tentou fechar os ouvidos para as lembranças do cofre, tentou calar a insistência de um incômodo que teimava em voltar. Clarice mantinha o rosto sereno e a postura de noiva aplicada, as mãos unidas à frente, os olhos brilhando sem uma lágrima real,
pronta para a cena final que imaginara por tantas noites. Foi quando Rafael entrou ainda ofegante, e a energia do lugar mudou, como se alguém tivesse aberto uma janela no meio da tempestade. O barulho dos passos que atropelavam o corredor chamou a atenção de todos, e um murmúrio atravessou os bancos da igreja. "Parem, por favor, parem agora", disse Rafael alto o suficiente para romper a liturgia e segurou o celular erguido como se fosse um documento que garantisse seu direito de interromper. André se virou rápido, a surpresa estampada no rosto, e a primeira reação foi de constrangimento, como se aquele pedido público fosse um ataque à própria autoridade. "Rafael, o que você pensa que está fazendo?", perguntou, e a voz saiu mais pesada do que pretendia, misturando irritação e espanto. "Eu estou impedindo um erro", respondeu o garoto, avançando mais alguns passos, e completou com a firmeza que vinha pedindo emprestada à coragem desde cedo. "Ela mentiu para você e eu posso provar." Clarice, ainda com o sorriso intacto, tentou quebrar o impacto com uma risada leve, e uma mão estendida na direção de Andrés, como se pedisse calma. "Ele está nervoso. É compreensível. Hoje é um dia delicado para a família", disse, mantendo a doçura no tom. Andrés ergueu a mão pedindo que Rafael se contivesse e insistiu que não era o momento para aquilo, que conversariam depois, que não havia razão para cenas na frente de convidados e câmeras. Rafael não recuou, e o olhar dele não tremia. "Você sempre disse que eu não tinha provas, agora eu tenho", falou, e tocou a tela do celular com dedos que já não vacilavam. As imagens surgiram nítidas: o escritório, o cofre, Clarice ajoelhada, o giro do disco, o clique reconhecível, a porta que se abre, as mãos vasculhando em busca do colar que não estava lá. O silêncio que tomou a igreja foi diferente do silêncio do respeito. Era um silêncio denso, que pesa nos ombros e embaça o ar. Alguns convidados levantaram levemente para enxergar melhor. Outros levaram a mão à boca, e o som distante de uma câmera da imprensa, ajustando o foco, se tornou um sinal de que nada daquilo ficaria restrito aos presentes. Andrés assistiu ao vídeo como quem observa uma ponte ruir, bem diante dos próprios pés. Quando a gravação terminou, ele demorou alguns segundos para piscar, e nesse intervalo tomou consciência de cada detalhe que vinha empurrando para o canto escuro da mente desde que o filho mencionara o cofre. Clarice quebrou o torpor com uma tentativa de explicação. "Isso não é o que parece. Eu estava só testando uma coisa que ele mesmo me pediu para verificar. É tudo uma confusão. As imagens enganam", disse rápido, e a cadência perfeita enfim cedeu lugar a uma ansiedade que escapava pelas bordas da voz. Andrés a encarou, e o tom que veio não foi alto, mas foi definitivo. "Você entrou no meu escritório e abriu meu cofre, sem permissão, no dia do nosso casamento", afirmou. E havia na frase uma clareza que não deixava espaço para contorcionismos. Clarice tentou avançar um passo, tentou tocar o braço dele, e acrescentou uma narrativa improvisada sobre ter temido por um possível problema de segurança, sobre querer proteger a memória da esposa dele, sobre qualquer coisa que pudesse soar nobre. "Eu não posso continuar isto", respondeu Andrés, e a frase, ainda que curta, carregava a decisão de quem entende que a confiança é uma ponte que não se recompõe com fita adesiva. O anúncio do cancelamento percorreu a nave como uma corrente elétrica. Convidados começaram a cochichar de forma mais aberta. Alguém soltou um suspiro audível, e os flashes das câmeras da imprensa se multiplicaram como se cada segundo valesse manchetes no dia seguinte. Clarice tentou recompor o sorriso e apelou para a compreensão alheia. Disse que estava sendo injustiçada, que aquilo era um mal-entendido que seria resolvido em privado, que não precisava se transformar em espetáculo, mas o espetáculo já existia e tinha público atento. Rafael mantinha o celular ao lado do corpo, e o alívio que o atravessava misturava cansaço físico e uma quietude pensativa, a de quem sabe que a verdade, quando enfim registrada, ganha a própria voz. André se virou para ela e, sem elevar o tom, deu a ordem que encerrava a cena. "Por favor, vá embora", disse, e a cortesia seca tornava a sentença ainda mais dura. Clarice ainda tentou emplacar um último argumento. Jurou que havia explicações
Pediu que ao menos conversassem em outro lugar, longe das câmeras, mas a presença da imprensa, com microfones e lentes atentos, garantia que cada gesto ficasse gravado, que cada palavra se tornasse registro. Eu não vou permitir que isto continue, reafirmou Andrés, e a segurança não precisou ser acionada. Foram os passos dela, recuando diante da rejeição pública, que escreveram o fim daquela tentativa de vitória. Enquanto a porta se fechava atrás de Clarice, a igreja permaneceu tomada por um silêncio espesso, e Rafael, ainda ofegante do percurso e do peso do momento, olhou para o pai em busca de um sinal, qualquer sinal, de que a ponte entre eles podia ser reconstruída a partir dali. As semanas seguintes transformaram o nome de Clarice em sinônimo de escândalo. O vídeo dentro da igreja rodou em programas de televisão, foi repetido em debates de fim de tarde e viralizou nas redes como prova definitiva de uma farsa exposta no altar. Os apresentadores usavam adjetivos que a encolhiam na cadeira, e cada chamada trazia sua imagem congelada diante do cofre, multiplicada como um espelho que ela não conseguia quebrar. Eu não sou isso que estão dizendo, repetia para si mesma quando a reportagem estourava no volume da sala ao lado, mas a frase se esfarelava no ar e o que ficava era o rótulo colado com cola forte. No telefone, as mensagens antigas com convites e promessas sumiram. No lugar surgiram piadas, insultos e gente oferecendo supostos serviços para apagar sua imagem da internet em troca de dinheiro que ela já não tinha. Vai passar, eu só preciso de uma chance de explicar, insistia diante do espelho, ensaiando versões que soavam convincentes até o momento em que lembrava do clique do cofre e perdia o fôlego. Ela tentou recuperar terreno no único lugar onde ainda acreditava poder recomeçar, conhecendo homens que não a associassem de cara ao desastre do casamento. Criou perfis novos em aplicativos, escolheu fotos em que a felicidade do passado fazia crer no futuro, montou descrições cautelosas, evitando palavras que acendessem alertas. Nos primeiros dias, houve respostas educadas, conversas que se alongaram com perguntas sobre livros, sobre filmes, sobre viagens. Eu queria alguém simples, sem joguinhos, escreveu em uma delas e quase acreditou que estava sendo honesta. Só que a maré virava quando alguém reconhecia o rosto. Bastava uma busca rápida e vinha o silêncio abrupto, seguido de um bloqueio sem explicação. É só insistir, vai ouvir de verdade, sussurrou para não desistir na primeira queda. Um encontro, no entanto, avançou além das mensagens. Um homem milionário que não a reconheceu de início mostrou interesse em um jantar num restaurante discreto. Clarice chegou antes, escolheu uma mesa de canto e respirou fundo para alinhar a postura que transmitia equilíbrio. Ele veio pontual, falou de negócios com leveza, elogiou a maneira como ela conduzia a conversa, perguntou sobre planos para o futuro. Ela respondeu controlando cada vírgula, decidida a mostrar que não era a caricatura que circulava no noticiário. Eu gosto de recomeços, eles lembram que ainda podemos ser melhores, disse com um sorriso tecnicamente perfeito, e viu nos olhos dele um brilho de aprovação que a animou por alguns minutos. Pediu que o garçom trouxesse água e manteve as mãos firmes sobre o guardanapo, evitando gestos que denunciassem ansiedade. Falou sobre trabalhar com eventos, sobre ter facilidade para organizar tudo o que os outros acham caótico, sobre transformar ideias em ambientes. A conversa, pela primeira vez em muito tempo, fluía. Até que a televisão do salão, deixada sempre no canal de notícias sem som, trocou de pauta. A imagem de André surgiu em tela, seguida de uma foto de Rafael ao lado dele, e na sequência veio a moldura da igreja com a legenda que qualquer pessoa no país já reconhecia. O gerente aumentou um pouco o volume para clientes à esquerda, o suficiente para que frases recortadas chegassem à mesa. O casamento interrompido, a noiva flagrada, a verdade no altar. E então, num corte ágil, apareceu a foto de Clarice, retirada do dia da cerimônia, seu rosto perfeito captado por uma lente que não perdoa. A fisionomia do homem à frente dela mudou como muda o tempo quando as nuvens fecham de repente. Ele baixou o olhar para o prato, deixou os talheres sobre a mesa,
Limpou a boca com um cuidado quase ritual e ergueu-se sem tocar no assunto. Foi um prazer, eu acho. Eu preciso ir, disse apenas com uma polidez que doeu mais do que um ataque. Clarice tentou conter o estrago com uma frase qualquer, algo sobre coincidências e versões mal contadas, mas ele já caminhava para a saída com passos que evitavam o confronto, como quem se afasta de um incêndio antes de reconhecer de onde veio a faísca. Ela ficou sozinha diante do copo de água, olhando o próprio reflexo tremido e medindo a distância entre a intenção de se refazer e a realidade de ser reconhecida em qualquer mesa. Eu não tenho como reerguer nada se meu nome virou motivo de alerta, disse num sussurro que nem ela ouviu inteiro. Pagou a conta com o cartão que já não tinha fôlego para a próxima semana e saiu na noite com o rosto voltado para o chão, como se a calçada pudesse esconder alguém que já foi vista demais. Enquanto Clarice colecionava portas semi-abertas que viravam paredes, Andrés e Rafael tentavam amarrar de volta os pontos soltos da rotina. As manhãs perderam o peso dos dias de tensão, e a casa, que andou cheia de ruídos maus, voltou a respirar sem sobressaltos. Ainda assim, ficava no ar um pedido de desculpas que não se esgotava numa conversa só. Eu falhei com você quando duvidei do que viu, disse Andrés sentado à mesa com o filho. E a frase não veio como um ato teatral. Veio como quem encontra a palavra certa depois de rascunhar muitas. Rafael assentiu e respondeu que não gostava de ter sido visto como um garoto dramático. Porque não era, porque sabia exatamente o que estava vendo. Eu devia ter acreditado de primeira. Eu entendo a sua raiva, continuou Andrés olhando o filho como quem revisa a própria história e faz anotações nas margens. Não havia tom solene, havia temperança, e ela sustentou os dois naquela conversa que preferiram manter longe de qualquer lembrança de altar. Eles reorganizaram compromissos, devolveram os quadros ao lugar de origem, abriram as janelas que ficaram tempo demais fechadas, e a mansão, que já foi cenário de dúvidas, passou a parecer mais casa do que vitrine. Rafael voltou a chegar da escola com comentários sobre estudos, e Andrés aprendeu a fazer perguntas que não paravam na superfície. Eu quero saber o que você pensa de verdade, dizia, e a frase, repetida com coerência, começou a colar as partes que o arranhão da desconfiança tinha separado. À noite, quando a televisão ameaçava repetir o assunto que havia ferido os dois, Andrés pegava o controle e mudava de canal. Chega por hoje, vamos assistir outra coisa, dizia com um meio sorriso, e Rafael completava que preferia um filme sem surpresas. Mesmo nos dias mais suaves, a culpa visitava Andrés com a disciplina de um relógio. Ela não vinha para destruir o novo tempo. Vinha como alerta para não repetir velhos erros. Eu deveria ter visto os sinais. Eles estavam ali, admitia em voz baixa quando via o filho lendo na sala. Rafael, por sua vez, não exigia penitência. Queria presença. Eu só preciso que você esteja comigo quando eu falar, não que concorde sempre, esclareceu, e essa linha simples reorientou o pai muito mais do que qualquer sermão. Houve tardes em que saíram para caminhar sem destino, só para conversar sobre coisas que não incluíam desconfianças nem vídeos. Eu gosto quando a gente fala de assuntos sem urgência, comentou Rafael numa esquina, e Andrés respondeu que também gostava, que aquilo era justamente a vida voltando ao lugar. Clarice, do lado de fora desse reencontro, aprendeu a reconhecer silêncios diferentes. Havia o silêncio pesado dos lugares em que o assunto era ela, como se um ventilador de teto ficasse prestes a despencar. Havia o silêncio gelado dos encontros que terminavam com uma desculpa polida, e havia o silêncio mais cruel, o da irrelevância. Eu não posso desaparecer assim, disse ao se ver ignorada em um corredor de loja, e lembrou que meses antes aquele mesmo corredor se abriria para sua passagem. Tentou mandar mensagens para conhecidos de épocas menos complicadas e recebeu quando recebeu, respostas mornas, a promessa vaga de um café sem data. Voltou para casa, atravessando ruas como quem faz contas invisíveis, calculando quanto tempo ainda conseguiria pagar despesas e quanto custaria abandonar a cidade para começar do zero em algum lugar onde o vídeo circulasse menos. Eu errei no método, mas não na ambição, justificou ao travesseiro, agarrada a uma lógica que se recusava a admitir a própria ruína. Do lado de dentro,
a vida de Andrés e Rafael não se transformou em comercial, apenas encontrou uma cadência possível. A noite estava calma, e a sala da mansão tinha apenas a luz amarela do abajur iluminando o ambiente. Andrés entrou devagar, carregando 2 xícaras de chá, e encontrou Rafael sentado no sofá, folheando um álbum de fotos antigas que ficara guardado por muito tempo. Sentou-se ao lado dele e, antes de dizer qualquer coisa, respirou fundo, como quem se prepara para tirar um peso que carrega há semanas. Eu preciso pedir desculpas, filho. Errei em não acreditar em você e sei que isso machucou. Você me deu sinais claros e eu preferi achar que estava exagerando. Eu não quero que isso se repita. Quero que saiba que daqui para frente vou confiar mais no que você diz, mesmo que seja difícil para mim ouvir. Rafael olhou para o pai, fechou o álbum e apoiou as mãos nos joelhos. Não havia raiva no rosto dele, apenas um cansaço que o tempo ajudaria a dissipar. Eu fiquei magoado, pai, mas não quero que a gente fique preso nisso. Eu só queria que você tivesse acreditado de primeira, mas entendo que não foi fácil para você. Eu aceito o seu pedido de desculpas e acho que o mais importante é a gente estar bem agora. Andrés assentiu e, com um pequeno sorriso, disse que queria compensar o tempo perdido, sugerindo que passassem mais momentos juntos. Podemos viajar, fazer coisas que você goste, até aprender algo novo juntos. Não quero que a gente viva cada um no seu canto. Rafael concordou, e naquele instante ambos perceberam que o clima pesado finalmente começava a se dissipar. Foi então que Andrés se inclinou para a frente e pegou uma pequena caixa de veludo em cima da mesa de centro. Abriu-a e mostrou um colar de design clássico, com uma pedra central envolta em ouro e detalhes delicados que capturavam a luz. Rafael arregalou os olhos, reconhecendo a peça das histórias sobre a mãe. Esse é o colar dela. Eu achava que estava no cofre. Andrés sorriu de forma breve e explicou. Na verdade, não estava. Eu tirei do cofre semanas antes, quando comecei a desconfiar de Clarice. Não falei nada porque queria ter certeza do que estava acontecendo. Guardei no banco em um cofre alugado para ter certeza de que ela não teria acesso. Eu não queria correr o risco de perder essa lembrança da sua mãe. Para mim, isso é mais do que uma joia. É parte da história da nossa família. Rafael pegou o colar com cuidado, passando os dedos sobre o metal, como se pudesse sentir a presença da mãe através dele. Ainda bem que você fez isso, pai. Acho que ela teria levado sem pensar 2 vezes. Andrés concordou e disse que o colar ficaria guardado, mas que no momento certo passaria para o filho, como herança e símbolo de confiança. Quero que você saiba que esse é o tipo de coisa que não tem preço. Não pela pedra, mas pelo que representa. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados.